Olá, meu nome é Felipe Peters e hoje eu tô aqui no canal Tá Explicado da Estácio pra te mostrar 5 momentos da psicologia do medo do filme Esqueceram de Mim. Aquele clássico do cinema que sempre passa na televisão no Natal, sabe? Afinal, é Natal. O medo é uma das sensações mais primitivas do ser humano e serve para nos manter em alerta de perigos e, claro, para ajudar na nossa sobrevivência. E pode não parecer, mas o filme fala muito sobre isso. Vem comigo que eu te mostro. Já no começo do filme, a gente consegue traçar um ponto inicial da psicologia do medo, a ansiedade. Enquanto Kevin e sua família se preparam para viajar para Paris, a gente consegue ver uma enorme confusão acontecendo. O motivo pode ser a ansiedade, uma resposta anterior ao medo que age quimicamente dentro do seu corpo e resulta até na mudança de comportamentos. No filme, eles correm de um lado para o outro enquanto se arrumam, jogam as malas de viagem no chão porque se atrasaram. O atraso em si já aumenta a tensão, né? Mas, além disso, a antecipação e o medo de perder a viagem estão agindo neles. Você já deve ter sentido isso antes de viajar ou até mesmo antes de uma entrevista de emprego. É essa antecipação que gera inquietação e preocupação. Mas é preciso destacar que ansiedade e medo são diferentes, ok? O medo é uma resposta a uma ameaça que está acontecendo, como andar de avião, enquanto a ansiedade é uma expectativa de uma futura ameaça, uma antecipação de um medo como imaginar que vai perder o voo ou que vai esquecer alguma coisa que queria levar para a viagem. Afinal, quem nunca sonhou que estava perdendo um voo muito importante? No caso da família McAllister, a ansiedade é justamente com a viagem, de não esquecer as passagens, passaportes, roupas ou acessórios que eles querem levar. Eles correm para sair de casa, correm pelo aeroporto e finalmente se sentam nas poltronas do avião. Aí bate um alívio, deu tudo certo. Mas nem tudo, né? O desconhecido é outro fator que desperta medo nas pessoas. Em Esqueceram de Mim, Kevin é bem direto ao falar que tem medo do porão quando sua mãe o deixa de castigo por brigar com seu irmão. Além disso, em outro momento do filme, o protagonista até explica que o porão é escuro, tem coisas esquisitas, um cheiro estranho e muito barulho. A primeira coisa que precisamos entender aqui é que Kevin é uma criança, e sabemos que criança tem um imaginário incrível, além de uma percepção de mundo completamente diferente dos adultos. É muito provável que o medo do Kevin seja justamente por não entender o que é o porão. Especialmente a fornalha, que em certo momento se transforma em algo assustador e o faz correr. O medo do desconhecido é uma espécie de proteção natural do ser humano, já que abre espaço para o imaginário tomar conta. Por exemplo, quando você era criança, é muito provável que já teve medo do escuro. Mas pare e pensa, era medo da ausência de luz ou do que o escuro escondia? Um bicho-papão, talvez? É ao decorrer do filme que o Kevin mostra a superação desse medo, já que ficar sozinho, ter que tomar conta da casa e dele próprio exigiram maturidade. Ele não precisava mais daquele medo, porque conseguiu enfrentá-lo e superá-lo na hora de lavar roupa. Ali ele percebe que não era tão assustador, no momento em que viu o que era real e o que não era. Ele sente medo inicialmente, mas depois compreende que precisa enfrentar o medo real e ainda maior para proteger a sua vida e a sua casa. Os invasores. O imaginário perde espaço para a realidade e esse medo vai embora. Claro, lidar com medos não é tão mágico assim, né? Mas estamos falando de um filme natalino onde tudo é possível. Tá gostando do vídeo? Então não esquece de mim de dar um like no vídeo. Eu acabei de dizer que o medo fez o Kevin correr, né? O medo causa várias reações no corpo humano. Vamos ver como o filme mostra isso? Levando em conta que o medo serve para nos deixar em alerta de potenciais perigos, é muito justo perceber as consequências disso. No filme, o Kevin mostra vários desses sinais. Arregalar os olhos para conseguir extrair mais informações sobre o que está acontecendo naquele momento. Gritar como uma forma para retrucar o medo no causador dessa aflição. Tipo, combater o medo com medo, sabe? Sair correndo para se proteger e fugir de uma ameaça. E se esconder para se proteger. Todas essas são respostas naturais do nosso corpo com um único objetivo: nos manter vivos. O corpo ainda reage de outras maneiras, como o ressecamento dos lábios, contrações musculares, aceleração dos batimentos cardíacos e respiração e até uma vontade repentina de ir ao banheiro. Com o Kevin não é diferente, e ele mostra isso constantemente durante quase todo o filme, principalmente quando o assunto é o porão ou seu vizinho, que vai ser o tópico do próximo momento do filme. Outro ponto sobre o medo que aparece no começo de Esqueceram de Mim, mas fica presente até o final, pode ser caracterizado como um medo projetado. No começo do filme, o irmão do Kevin fala sobre o assassino da pá de neve pra ele. O tal assassino seria um senhor que mora na casa do lado e teria cometido vários crimes em 1958. A história inventada pelo irmão é o suficiente para fazer a cabeça do pequeno Kevin rodar a milhão e instalar o medo de algo que nunca aconteceu. A própria expressão do garoto mostra bem o exato momento em que o irmão consegue projetar o medo nele. Talvez ele ainda não tenha tido tempo suficiente para questionar algumas coisas da vida, né? Como a revelação vem de alguém de confiança, o seu irmão, Kevin aceita como uma verdade. Com o medo completamente instalado no menino, o filme faz questão de mostrar que o pequeno protagonista de fato acreditou e que por isso teme o Senhor. Isso acontece quando o Kevin vai comprar uma escova de dentes e o encontra.
Olha como ele mostra alguns dos sinais de medo que eu comentei. A cara de assustado, a correria. Mas no final do filme, o medo vai embora porque o Kevin descobre a verdade sobre o Senhor, que se mostra gentil e solidário ao desejar um Feliz Natal pro garoto. Aliás, essa cena entre os dois discute muito sobre o que estamos falando aqui, o medo. O Senhor tem medo de se reconectar com o próprio filho depois de uma briga, o que mostra a Kevin que o medo não é uma coisa exclusiva das crianças. Muito pelo contrário, é uma sensação constante durante toda a nossa vida. Viu só como o que parece ser uma simples brincadeira pode despertar medo nos outros? Por último, vamos ver quando o medo se transforma em doença. E tem um ótimo exemplo disso em Esqueceram de Mim para nos ajudar. Eu tô falando da fobia, quando o medo se torna irracional e traz sofrimento. Ah, e se você tem medo de aranhas, dá uma fechadinha nos olhos por alguns segundos, tá? Pronto, pode abrir os olhos. Uma fobia muito comum é vista na cena em que Kevin coloca a tarântula de seu irmão em um dos ladrões que invadem sua casa. O personagem em questão se paralisa e se mostra aterrorizado com a situação. É um ataque de pânico, muitas vezes irracional. Claro, se alguém colocasse uma aranha gigantesca que nem essa na sua cara, você também teria medo, né? Mas vale ressaltar que a aracnofobia é um dos tipos mais comuns de fobia. E o comportamento do personagem mostra bem como essas pessoas reagem quando estão perto de aranhas. Nesse caso, a perda de controle emocional e até física são bem evidentes quando ele entra em pânico total, grita e começa até a tremer. Altura, palhaços e até interação social são outras das fobias bem comuns e atingem milhões de pessoas ao redor do mundo. A fobia é um medo exagerado e irracional de algo, e pode causar taquicardia, tremores, ataques de pânico, ansiedade e até dificuldade em respirar. O simples fato de se aproximar de algo que te causa tanto medo assim, ou até de só pensar sobre determinada fobia, pode fazer uma pessoa ter uma crise de ansiedade, sabia? Elas podem surgir de maneiras bem diferentes, como conviver com alguém que tenha medo de baratas, ou até episódios traumáticos, por exemplo. Essa convivência, principalmente em uma criança, gera uma predisposição a implantar uma ameaça inexistente nas pessoas, que acabam desenvolvendo algum tipo de fobia. E para quem se interessa em cinema e roteiro, eu gostaria de indicar também um livro chamado Anatomy of Story, do John Truby. Nele, um dos capítulos mais importantes são sobre os 7 elementos-chave de uma história. O primeiro deles é a fraqueza e a necessidade. No caso, o protagonista precisa ter uma fraqueza que ele vai precisar superar durante o filme para poder então conseguir o que ele quer ou o que ele acha que ele quer. No caso do Kevin, essa fraqueza é o medo e o egoísmo. Ao final do filme, ele já superou ambos e com isso conseguiu tudo o que ele queria. No caso do Kevin, conseguir sua família de volta e proteger a sua casa. E aí, gente, tá explicado? Imaginação, crença e até interpretação de algumas coisas podem nos despertar a sensação de medo. E sempre que isso acontecer, não tenha medo em pedir ajuda, ok? Ah, e se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. E é basicamente isso. Até o próximo vídeo. Tchau.